bem com o pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o segundo bloco hoje do programa, conversando aqui com a irmã Tânia, aqui de Estância Velha. Eu disse para vocês que a igreja estava com os painéis bonitos. Olha aí que painel bonito para onde ajudar. Depois eu vou mostrar eles, só os painéis para vocês. Mas depois, espera lá, né? Vamos agora aqui conversar um pouquinho mais com a Tânia. Falamos no primeiro bloco sobre um pouquinho sobre o evangelismo, sobre a consagração. Falamos também sobre os materiais estabelecendo o modelo do monte. Falamos sobre o material O Bem Imitação da Vida. E também a dica de nutrição aqui usado na igreja aqui de Estância Velha. São 4 fases. É legal também esse negócio de 4 fases, que daí a pessoa já está acostumada no mundo que ela tem que estar sempre avançando, né? Então a primeira fase, a segunda fase, ela já fica com a sede de ir para a segunda, para a terceira, para a quarta fase, né? Ela quer atravessar, ela quer um crescimento. Então ela já vê ali um esquema na folhinha que ela tem que ir, não pode parar na primeira e na segunda, tem que ir adiante, né? E quando ela pensa que acabou as 4 fases, começa outras. É estratégia, gente. É isso, Tânia. O que tu tem na mão a Bíblia aqui? Vou compartilhar com a gente. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos, que está em 1 João 1. E eu vou ler. Que essa palavra o Senhor me trouxe antes, né? Dessa gravação, que fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e a nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, assim, o Senhor me trouxe, né, essa palavra hoje, que é com respeito ao verbo, né, que é Cristo, que é a vida, né, que Jesus, ele é uma pessoa, né, nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. E nós temos, assim, a plena convicção, né, a plena certeza de que ele está conosco, no nosso meio, que ele é quem faz todas as coisas, né. Porque muitas vezes, assim, aqui na igreja, o Senhor me mostrava coisas e mostrava também estratégias, assim, para fazer o ID para os irmãos, e a gente às vezes pensava, mas será que isso é do Senhor ou será que não é do Senhor, né? Então a gente orava e pedia que, se fosse do Senhor, que isso prevalecesse, né? Que Deus desse continuidade. E que, se não fosse do Senhor, então que Deus fechasse as portas, né? E não desse avanço, né, em relação às questões, assim, do ID. Então Deus foi mostrando algumas coisas, né? E nós sabemos que o que tem vida, né, também tem alegria. E eu vejo, assim, né, que nós somos o povo mais agraciado da terra, né? Porque nós temos o que muitos gostariam de ter e não têm. E nós vemos que muitas pessoas, né, elas morrem sem ter tido o que nós temos. Porque o nosso ouro, a nossa prata, a nossa pedra preciosa, o nosso galardão não está nas coisas dessa terra, né? E isso é motivo para mim me alegrar demais, demais, assim. E eu vejo que nós precisamos expressar essa alegria, porque claro que Deus ele faz quebrantamentos muito fortes na vida da igreja, como já fez na minha vida, faz na vida de todos os meus irmãos, para que a gente tenha experiência. Porque eu vejo que a experiência com Deus, ela firma uma pessoa na igreja. Ela faz com que a pessoa tenha muitos testemunhos para contar, né? E torne a vida da igreja vivificante, né? Assim, no corpo de Cristo. E eu vejo, assim, que isso tudo, Deus tem falado muito comigo, né? Porque ele é vida em abundância. E quando eu tenho algo que tem vida, isso é tudo de bom, né? Porque a morte, a gente já sabe, né? A que destino ela cabe, né? Então, como nós temos essa vida em abundância, nós precisamos resplandecer essa luz nas trevas, né? E é isso que eu vejo que a gente procura fazer. Queria dar um exemplo para vocês. Olha aí, então, tem aqui, eu disse que a dona Tânia aqui era... Olha que é
o chiquê, gente. Olha que legal que é a cesta aqui, né? O que nós temos aqui, Tânia? Bom, o que eu quero mostrar, assim, ó, que tudo que eu tô mostrando aqui não tem gastos, né? Porque essa cesta era uma cesta velha e uma irmã da igreja aqui levou para casa e trouxe ela assim pra gente. Não é pedido para ninguém decorar, não é pedido. As pessoas se oferecem, graças a Deus, né? Por isso. Então, Deus vem assim, acho que aperfeiçoando as estratégias, digamos assim. Então, o que nós recebemos do Espírito foi que toda vez que uma ovelha vem para a igreja, uma pessoa vem pela primeira vez na igreja, ela deve sair da igreja com um material, com algo que para ela se alimentar fora daqui. Então, normalmente, né, nós temos aqui o portal para a glória, que a gente sempre oferece para as ovelhas. Caso não tendo o portal para a glória, a gente dá então o CD Boa Nova. Só que existe uma diferença, ó. Por exemplo, essa aqui é a cestinha que a gente preparou para deixar sempre pronta ali. E aí, no final do culto, a gente sempre fica cuidando quem são os irmãos novos. Aí alguém que se propõe, né? Vai até essa pessoa e oferece um presente. Mas olha só, o que vocês me dizem? Existe diferença entre eu entregar um portal para a glória assim e um assim, né? A pessoa que recebe um assim e um assim, sendo a primeira vez que está vindo na igreja, ela tem um outro sentimento. Porque isso é um livro, isso é um presente. Entende? Então, o que a gente mostra para ela? Que ela está sendo muito bem-vinda aqui na casa do Senhor, que a gente está oferecendo um presente para ela e que ela também é um presente para nós e para Deus. Como, por exemplo, aqui, ó. Essas fitinhas são baratas, é aquela fitinha pronta de puxar. Então, a gente deixa uma cestinha pronta na igreja, sempre ali. E aí, toda vez que vem uma ovelha nova ou alguém novo, ela não ganha um CD, ela ganha um presente da parte do Senhor para a vida dela. E eu vejo que é diferente, assim, são estratégias que Deus foi nos dando. Outra coisa que eu vou mostrar. Vamos lá. E ver realmente como a coisa, às vezes, a diferença é um lacinho que está ali, né? Um detalhe que faz toda a diferença para esses que estão chegando. Porque a gente não pode imaginar assim que essas pessoas já chegam com a mesma visão que a gente tem, né? O importante é o conteúdo que está no livro. Sim, mas quem está chegando não tem essa visão ainda. Então nós temos que nos adequar. Que nem diz Paulo, para com os loucos me faço de louco, né? E assim vai, né? Então, para com os ímpios me faço que nem ímpio para entender como é que eles são e eu poder aproximar eles de Cristo, né? Exatamente. E nesse momento, né, que a gente conversa com a pessoa que veio pela primeira vez, então é dado um presente para ela, um Boa Nova ou um Portal para a Glória, a gente já pergunta onde ela mora, qual é o nome dela, se ela tem WhatsApp, se ela mora perto ou não. E aí a gente tem aqui uma caixinha, ó, uma caixinha de madeira simples, e nessa caixinha aqui tem os convites dos grupos familiares, ó. Eu tenho cada um bloquinho desse é um grupo familiar. Cada massinho, assim, ó, é um convite de um grupo familiar, ó. Tá vendo? Cada um vai ter um endereço diferente. Então, o que a gente faz, ó? A gente vê aonde a pessoa mora e a gente vê nos convites dos grupos familiares qual é o grupo familiar mais próximo da casa dela. E aí é retirado daqui um convitinho a pessoa recebe, então, um convite para o grupo familiar, porque na igreja ela já veio, então, né? Ela já sabe agora onde é o templo. Mas nós sabemos que a igreja daqui a pouco não vai mais existir e a igreja do Senhor vai ser nos grupos familiares, né? Então, nós precisamos sempre lembrar as ovelhas que, claro, é importante congregar, muito importante congregar, mas também temos que mostrar para ela a realidade do grupo familiar conforme o modelo do monte. Então, são estratégias assim que Deus vem mostrando pra gente no dia a dia, né? Tá aqui, então, olha só, eu achei muito legal. Já tem um bloquinho separado. Esse aqui foi bastante, esse grupo aqui, ó. Tem bastante gente que mora aqui perto dessa rua aqui, no bairro Petrópolis, aqui em Estância Pelo Jeito, né? Comparado com os outros, né, Tânia? Vê que o volume dos outros, né? Não que aquele tal grupo lá vai mais gente, é que ali moram pessoas mais perto daquele grupo ali, por isso que já foi mais rápido aquele maço ali de convite, né? É isso aí. Então tá aqui mais uma estratégia que o senhor tem dado para realizar o WID. E a gente vê o seguinte,
que esse id, né, porque é ir até as pessoas, pode ser realizado lá fora, a gente indo lá buscar eles, como também aqueles que se achegam por aqui, vêm dar uma passeada, vêm só ver como é que é. E aqui a gente já faz todo o trabalho também para que as pessoas se sintam bem acolhidas, se sintam aqui bem aconchegadas, se sintam, como é que a gente diz assim, confortáveis, né? Se sintam em casa. Né? Olha, não tem diferença, lá eu não me sinto estranho, me senti bem acolhido, então a pessoa quer voltar, se sentiu aqui num ambiente que para ela é amigável, né? Muito importante, um ambiente amigável. Então, às vezes pode ser que a pessoa venha aqui, mas eu não fui, as pessoas vão lá na outra igreja e não brigam com ninguém também. Não, mas pode ser que lá ela se sinta meio estranha, meio sozinha, meio fria, né? Meio, eu falo com um com o outro. Aí a pessoa se sente aquele clima amigável e aí, pronto, começa a ficar mais próximo para estar participando aqui. É isso, Tânia? É isso aí. Também tem outras dicas, posso mostrar? Claro. Vamos seguindo aqui as dicas do evangelismo, algumas coisas que o senhor abriu aqui para a Igreja de Estância Velha, né? Então, se para você sentiu do Senhor aí que serve para você, ótimo, né? E assim o senhor vai te dando também, quem sabe, através dessas dicas, novas estratégias também aí para o local onde você está, para o teu grupo familiar, que não é só para a igreja essa dica, pode ser tudo que está aqui nós estamos mostrando, não só como pode, como também deveria ser feito no grupo familiar também, não é assim, Tânia? Pelo modelo do monte, pelo menos que o senhor nos mostra, né? Sim. Nos grupos familiares aqui a gente sempre incentiva que tenha, né, os materiais da livraria para vender, sempre tenha, né, a oração do novo nascimento disponível. A gente tem aqui o folder da igreja, né, que é esse aqui, distância, que a gente sempre tem nos grupos familiares, nas casas, né? Então, quando muitas ovelhas vão apenas para os grupos familiares e não congregam na igreja, né? Temos essas também. Então, a pessoa recebe um convite quando ela sentir do Senhor, né? Ela vai também visitar a congregação, se ela quiser, se o Senhor tocar a vida dela. Aí, a gente tem assim, ó, esse aqui, que é aquele tradicional, né? O folder da igreja. E pode pedir para a editora Evento Sul, assim, também, né? Que eles fornecem esse material também. Então, se você não tem, o grupo familiar também pode. É importante dizer aqui que não é estratégia que a gente está mostrando, senão a pessoa, mas é uma estratégia que é usada na igreja. Não, também no teu grupo familiar, tu pode usar isso também, ok? Só para lembrar aqui, ó, essas cestas todas aqui são as irmãs da igreja que produzem, são cestas que a gente tirou até do lixo. Ela tá bonita aqui por fora, mas por dentro ela era feinha. Não é. É tudo com material reciclado. Olha, gente, aqui a cesta até é tigresa, como é que é isso? É só uma forma de... Porque assim, né? A gente tem que sempre lembrar assim, ó, se eu entro numa casa onde tá tudo atirado, bagunçado, né? Onde tem um mau cheiro, onde as coisas não estão no lugar, eu não me sinto bem. Tenho certeza que tu também não. Então, eu acho que tudo tem que ser cuidado, né? Não importa se é um banheiro, se são as cadeiras, se é o bebedouro da igreja, se são os instrumentos musicais. Não importa, tudo que nós temos, tudo que é do Senhor tem que ser cuidado com muito zelo. Não importa o que seja feito. Então, é isso que a gente procura fazer. Tudo a gente procura fazer dando o nosso melhor, né? Da melhor forma possível. Talvez não seja perfeita também, porque perfeita só tem o Senhor, né? Outra dica, assim, ó, aqui no jornal NH de Novo Hamburgo, todos os sábados sai uma matéria no jornal. Então, essa aqui é uma matéria que a gente recorta sempre dos jornais e a gente pede para os irmãos assim, ó, quem tem assinatura do jornal NH traz a página que aparece a palavra do apóstolo, né, Sérgio Alves, e eles trazem, e o que a gente faz? Essa aqui saiu no jornal NH. Essa aqui saiu no jornal Distância Velha, no diário. E aí, o que a gente faz? A gente recolhe essas páginas de jornais que já foram lidos e aí a gente cola cola, né, o material. Recorta a folha de jornal e cola o que numa cartolina? Uma cartolina, que é tudo reciclada. Aí a gente espera secar, recorta ao redor e aí tem um material durinho. Ou seja, fica um cartão com uma mensagem ali, fica um cartão de evangelismo? É, isso aí. Então, muitas vezes, assim, ó, a pessoa não sabe quem é o apóstolo, não conhece nada da igreja. Aí ela vem no culto, ela vê que entrou uma palavra ao vivo. Aí, no final, a gente sempre tem isso na cestinha.
Aí a pessoa vai embora, a gente dá, por exemplo, um palito, tudo é de reciclagem, irmãos. Um palito, por exemplo, com uma palavra, que diz assim, ó. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Salmo 119, 146 ao 147. E aí embaixo o logo da Editora Vento Sul. Então a gente, por exemplo, quando a pessoa vai embora, a gente diz, ai, Deus te abençoe, volte sempre, isso aqui é um presente para ti. Aí a pessoa, ai, obrigada, né? Isso não é só mais para os novos, é para quem está participando. É para quem está participando, mas o foco é os novos. O que a gente faz com isso? A gente incentiva quem já é da igreja a fazer o mesmo no seu grupo familiar, no seu dia a dia. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui são chumaços, ó. Esse material aqui, ó, tá enroladinho aqui com um atilho embaixo. Então, assim, ó, quando tem culto, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um filho de um irmão aqui da igreja, que estuda numa escola municipal aqui, de Estância Velha, e ele disse para mim, tu me dá para mim levar para as minhas profs? E eu falei, claro. E ele levou um chumacinho assim, ó, e levou para as professoras, mas junto, ele também levou a oração do Novo Nascimento. Então, eu vejo que Deus, ele forma um exército de evangelistas, porque todos aqui trabalham. De uma forma ou de outra, todos trabalham. As crianças trabalham, os adultos trabalham, os idosos trabalham. Nós temos aqui um senhor que é de um lar aqui próximo. Ele é uma bênção, assim, ele usa um andador, né? E ele vem para a igreja e no começo, quando ele vinha, assim, ele quase não conseguia entrar, com tanta dificuldade que ele tinha. E hoje ele já está quase assim, ele chega, larga o andador na parede, já está caminhando sozinho, né? Precisa de ajuda ainda para entrar e para sair, mas no demais, assim, ele está indo sozinho. E toda vez que ele vem na igreja, ele diz assim, tu me dá uns para mim levar lá para o lar? E a gente dá. E ele distribui no lar as orações, ele distribui para todas as pessoas, para os visitantes. Então, ovelha gera ovelha, né? Aquela história, ovelha gera ovelha. Então, a gente incentiva, mesmo quem é novo, vai vendo, porque a gente sabe que o exemplo arrasta, né? Então, quase todos os irmãos têm material dentro dos carros, entrega na farmácia, no açougue, no supermercado, para o frentista, na padaria, em qualquer lugar que a gente vai, né? A gente procura entregar. Também tem uma costureira aqui, que ela costura em casa. Então, quando ela entrega a sacolinha com as roupas, né, costuradas, arrumadas, ela deixa dentro um material. Ou então, uma mensagem, que são essas aqui, ó. Essas mensagens aqui, ó, que a gente fez dobradinha, eu até vou abrir uma para vocês verem, são essas aqui que a gente digitou. Então, por exemplo, a gente faz aqui, ó. Dobra, né? Coloca um adesivinho aqui, ó. E faz assim, 2 por folha, né, para economizar. E a gente faz essas mensagens. Nós fazíamos ela grande, né? Mas a gente viu que assim é melhor, porque ela cabe na Bíblia, o pessoal guarda, né? Quando ela é muito grande, ela fica dobrando na ponta da Bíblia, aí amassa e eles acabam botando fora. E assim não, assim ela cabe exatamente. Então a gente fez 2 por folha. A pessoa leva, tem uma mensagem e embaixo tem o convite da igreja, os horários dos cultos, tem o site da Editora Vento Sul, a TV Menorá, o Pão de Judá, a terapia online, tudo é sempre falado, né? Porque as pessoas elas precisam conhecer a mesa, precisam saber onde é a mesa. E por último, eu trouxe aqui também um outro que a gente pensou, a gente bolou assim, ó. Uma irmã teve a ideia de fazer um ventinho, né? E ela botou ali um balão e o ventinho dizendo, ó, eu sou o ventinho, disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus 8:32. E aí a gente fez um coração, escreveu Jesus embaixo e colou, né, com cola quente, bem simples. Tá, por que a gente faz isso? Quando tem uma criança na igreja, a gente não vai dar isso aqui para ela, né? Ela não sabe ler, muitas vezes. Então, a gente dá esse aqui. Só que a gente dá e pergunta, tu conhece o ventinho? Aí eles dizem, não. Ah, então vem aqui que eu vou te mostrar. Daí a gente leva eles até a livraria, mostra o DVD do ventinho,
Na escolinha, às vezes o pessoal coloca, né, quando as crianças estão chegando, para eles ouvirem um pouquinho das canções, né? Então, são estratégias assim que Deus deu mesmo. Não tem nada demais aqui. Não é feito gasto. Tudo é com os irmãos, né? Assim, o material é tudo de reciclagem, né? Tem uma irmã que tem uma reciclagem de lixo, uma bênção aquela reciclagem, que de lá ela traz alguns materiais para a gente e a gente recicla para poder fazer o material andar. Porque se a gente olhar por condições financeiras, ninguém tem condições, né? Nós sabemos, né, que os dias são maus e que tem muitas pessoas assim que estão com situações financeiras bem difíceis. Mas a gente ora e pede as estratégias para o Senhor. E aí cada um ajuda um pouco. Um faz isso no computador, os outros colam, os outros recortam, os outros colocam a cola quente, os outros organizam as cestas. E aí, no final, todo mundo está engajado na mesma proposta. E isso é uma bênção, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas não querem... Claro que a gente não adianta, né? Não adianta fazer muito e não obedecer o Senhor, né? Claro que nós sabemos que nós precisamos obedecer o Senhor, obedecer a palavra. Mas Deus nos dá também estratégias para fazer o ID e para ganhar com mais rapidez os eleitos que faltam. Que benção! Então tá aí, viu só? Não precisa muito valor monetário nem financeiro, mas basta aí um pouquinho de boa vontade com os materiais que tem na mão e com os dons que o Senhor te deu para desenvolver aí, né? Os materiais para evangelismo. Nós vamos fazer um intervalo, Tony, e voltamos em seguida aí para o terceiro bloco, ok?